Lívia foi empurrada no meio do enterro do próprio pai, as flores simples caindo da mão enquanto o segurança a puxava pelo braço diante de todos, como se ela fosse uma intrusa, e não a filha daquele homem. Tira ela daqui. A ordem veio seca, firme, e ninguém questionou. Ao redor, pessoas ricas observavam em silêncio, algumas com desprezo, outras fingindo não ver, enquanto Marina assistia de longe, sem qualquer reação, como se Lívia simplesmente não existisse. Mas o que mais doía não era a humilhação, era o olhar de quem sabia exatamente quem ela era. E mesmo assim, escolhia negar. Por quê? O que aquela família estava escondendo? A ponto de expulsar a própria filha daquele enterro? Lívia não disse nada, mas o olhar mudou, porque naquele momento não era só dor, era o começo de algo que ninguém ali estava preparado para enfrentar. Se você gosta de histórias com segredo escondido, revelação inesperada e justiça divina, se inscreve agora no canal Segredos e Destinos e deixa seu like. Porque essa história não começa com um adeus. Começa com uma verdade que tentaram enterrar. Lívia chegou devagar, quase sem chamar atenção, enquanto o enterro já estava cheio. Gente rica por todos os lados, vestidos elegantes, ternos caros, perfumes fortes e olhares frios que pareciam não sentir nada. No meio de tudo aquilo, ela destoava. Vestido simples, claro, já gasto pelo tempo, sapatos antigos, cabelo castanho preso de forma apressada, alguns fios soltos caindo sobre o rosto. Mas o que mais chamava a atenção eram os olhos, vermelhos, inchados, cheios de dor. Nas mãos, um pequeno buquê de flores baratas apertado contra o peito, como se aquilo fosse a única coisa que ainda a ligava a Augusto Vasconcelos. O homem que estava sendo enterrado ali. O pai dela. Mesmo que ninguém ali aceitasse isso, mesmo que aquele segredo escondido tivesse sido sufocado por anos, junto com a verdade oculta daquela família. Lívia respirou fundo e começou a caminhar. Os olhares vieram na mesma hora, primeiro discretos, depois diretos, depois incômodos. Marina Vasconcelos observava de longe, imóvel, impecável, como se cada detalhe do próprio corpo estivesse sob controle. Mas o olhar demorava tempo demais sobre Lívia. E não era só desprezo, era tensão. Lívia seguiu em frente, ignorando tudo, até enxergar o caixão. Os passos diminuíram. A mão apertou as flores com mais força. O coração bateu pesado. Ela não queria dinheiro. Não queria reconhecimento. Só queria chegar perto. Só queria se despedir. Mas não deixaram. Antes que desse mais um passo, Rogério surgiu ao lado dela e segurou seu braço com firmeza. Você não pode ficar aqui. A voz saiu seca, sem espaço para discussão. Lívia engoliu em seco, tentando manter a calma. Eu só quero me despedir. Rogério não respondeu na hora. Olhou ao redor, rápido, disfarçado, como se tivesse alguém observando, e então apertou o braço dela com mais força. Você precisa sair, agora. Aquilo não era só rejeição. Era pressa, era medo. E foi nesse momento que Lívia percebeu. Do outro lado, perto do caixão, Marina continuava olhando, imóvel, elegante, mas tensa. Muito mais do que alguém deveria estar naquele momento. E então, quase imperceptível, Marina fez um leve gesto com a cabeça, negando, um comando silencioso. Rogério entendeu e não hesitou. Puxou Lívia com força, arrastando-a diante de todos. Ninguém interferiu. Alguns desviaram o olhar, outros assistiram, e alguns pareceram satisfeitos. A humilhação foi completa, crua, silenciosa. Lívia não gritou, não resistiu, mas o olhar mudou. Do lado de fora, ela parou, respirando fundo, tentando segurar tudo o que estava sentindo. O buquê estava amassado,
algumas pétalas no chão. Mas ela não olhava para isso. O olhar estava fixo lá dentro, pensando, ligando os pontos, porque algo não fazia sentido. Se ela sempre foi ignorada, por que naquele dia estavam com tanto medo da presença dela? Aquilo não era só rejeição. Tinha algo ali, algo escondido, algo que ninguém queria que ela visse. E pela primeira vez, Lívia sentiu. Aquilo não tinha acabado. Na verdade, era só o começo. No dia seguinte, Lívia voltou. O cemitério estava quase vazio, bem diferente do dia anterior. Sem carros caros, sem vozes baixas, sem olhares julgando cada passo. Só o silêncio. E o vento leve passando entre os túmulos. Dessa vez, ninguém a impediria. Ela caminhava devagar, com os braços soltos ao lado do corpo, sem flores nas mãos. O olhar estava fixo à frente, mais frio, mais atento. A dor ainda estava ali. Mas não era só isso. Desde o momento em que foi expulsa, algo não saía da cabeça dela. O jeito que Rogério reagiu, a pressa, o olhar de Marina, aquilo não parecia apenas rejeição, parecia medo. Lívia passou pelos mesmos caminhos do dia anterior, agora observando tudo com mais calma. As lápides, os nomes, o silêncio pesado que tomava conta daquele lugar. O túmulo de Augusto ficava mais ao fundo, mais isolado, como se até depois da morte ele ainda estivesse cercado por distância. Ela seguiu naquela direção, passo a passo, mas, antes de chegar, algo fez ela parar. Um movimento, longe, discreto, mas fora do lugar. Lívia franziu levemente a testa e deu um passo para o lado, se escondendo atrás de uma lápide maior, o suficiente para observar sem ser vista. Tinha alguém lá, um homem, alto, roupas escuras, postura rígida. Ele estava perto do túmulo, mas não parecia alguém prestando homenagem. Ele olhava ao redor o tempo todo, rápido, tenso, como se não pudesse ser visto ali. O coração de Lívia acelerou. Aquilo já não parecia normal. Então piorou, porque ele começou a cavar, não de forma aberta nem desesperada. Era algo controlado, preciso, como alguém que sabia exatamente onde mexer. A respiração dela ficou mais curta, os olhos fixos, sem piscar. Aquilo não fazia sentido, não fazia nenhum sentido. Ele parou por um instante, olhou ao redor, mais atento dessa vez. Lívia congelou, nem se mexeu, nem respirou direito. O silêncio ficou pesado, mas, depois de alguns segundos, ele voltou, e então tirou algo do bolso. Pequeno, escuro. Ela não conseguiu ver exatamente o que era, mas tinha formato de algo importante. Ele abaixou, colocou aquilo dentro da terra, no espaço que tinha aberto, e começou a cobrir de novo. Rápido, com cuidado, como se não pudesse deixar nenhum sinal, como se aquilo nunca tivesse acontecido. O coração de Lívia batia forte agora. Não era mais só dúvida, era certeza. Aquilo era um segredo escondido no túmulo do próprio pai. E ninguém enterra algo assim. Sem motivo, o homem terminou. Passou a mão na terra, alisando, tentando deixar tudo igual. Olhou ao redor mais uma vez e foi embora, sem olhar para trás. Lívia ainda ficou parada, por alguns segundos, talvez mais. O corpo não respondia direito, mas a mente já estava longe, ligando tudo, o enterro estranho, o medo, a pressa, e agora aquilo. Ela saiu devagar de trás da lápide. Os passos dessa vez eram diferentes, mais firmes, mais decididos. O olhar estava fixo no túmulo, exatamente no ponto onde ele tinha mexido. Ela parou ali, o nome de Augusto diante dela, frio, imóvel, mas agora cercado de dúvidas. Lívia se ajoelhou devagar. As mãos tremiam levemente, não de fraqueza, mas de tensão. Ela respirou fundo, olhou ao redor. Ninguém. Só o silêncio. E então levou a mão até a terra.
Naquele momento, algo dentro dela mudou, porque ela não estava mais ali só para se despedir. Agora, ela estava ali para descobrir a verdade, e pela primeira vez, ela sentiu que estava perto, muito perto. Lívia não tocou na terra, ainda não, porque alguma coisa dentro dela dizia para esperar, como se um simples movimento pudesse mudar tudo de forma perigosa demais. O silêncio ao redor parecia mais pesado agora, diferente de antes, quase sufocante, como se aquele lugar estivesse guardando algo que não queria ser descoberto. Ela olhou na direção por onde o homem tinha ido, tentando encontrar qualquer sinal, qualquer movimento, mas não havia ninguém, apenas aquela sensação incômoda que não passava. Então ela ouviu passos, distantes no começo, mas voltando. O corpo reagiu antes mesmo dela pensar, e Lívia se abaixou rápido, se escondendo atrás da mesma lápide, prendendo a respiração, sentindo o coração bater forte demais para aquele silêncio. Os passos ficaram mais próximos, lentos, cautelosos, como se quem estivesse vindo não quisesse ser ouvido, ou estivesse verificando algo. E então ele apareceu, o mesmo homem. Ele parou diante do túmulo, imóvel, olhando fixamente para a terra, como se estivesse procurando alguma coisa fora do lugar, algum detalhe que não deveria estar ali. Lívia não se mexia, o corpo rígido, os olhos fixos, tentando desaparecer naquele espaço, como se o simples fato de existir ali já fosse um risco. O homem deu um passo à frente, se abaixou lentamente e passou a mão sobre a terra, exatamente no ponto onde havia mexido antes, com um cuidado estranho, mas cheio de desconfiança. Por um instante, o rosto dele mudou. Algo não estava certo. E então, ele virou a cabeça, devagar, na direção exata onde Lívia estava escondida. O tempo pareceu parar. O olhar dele ficou fixo, frio, atento demais, como se estivesse tentando confirmar algo que ainda não podia ver. Lívia sentiu o corpo gelar, a respiração travar, o coração batendo tão forte que parecia impossível não ser ouvido. 1 segundo, 2. O silêncio pesado entre os dois, mesmo sem se verem. Mas então, um barulho distante quebrou o momento, um carro passando do lado de fora, e o homem desviou o olhar por reflexo. Foi o suficiente. Ele se levantou rápido, olhou ao redor mais uma vez, agora com mais pressa, mais alerta, e deu um passo para trás. Mas antes de sair, ele falou, baixo, quase um sussurro. Se alguém mexeu aqui, vai se arrepender. A frase ficou no ar, pesada. Não era dúvida, era certeza. E era ameaça. Ele ainda ficou alguns segundos parado, como se esperando alguma reação, algum movimento, qualquer sinal de que não estava sozinho. Mas nada aconteceu. Então ele virou e foi embora, dessa vez sem hesitar. Os passos desaparecendo entre os túmulos, até que tudo voltasse ao silêncio. Lívia continuou escondida por alguns instantes, tentando ter certeza de que ele não voltaria de novo, sentindo o corpo ainda tenso, a respiração irregular. Mas o olhar já não era o mesmo. Ela saiu devagar de trás da lápide, agora com mais cuidado, mais atenção, como alguém que entendeu que aquilo não era apenas estranho. Era perigoso. O olhar foi direto para o túmulo, para o ponto exato onde a terra tinha sido mexida. Agora, não havia mais dúvida. Aquilo não era coincidência, era um segredo, e alguém estava disposto a protegê-lo. Ela se aproximou lentamente, cada passo mais firme do que o anterior, e se ajoelhou diante do nome de Augusto, sentindo as mãos tremerem levemente, não de medo, mas de tensão. Porque, no fundo, ela já sabia. Se aquele homem voltou, é porque o que estava enterrado ali não deveria ser encontrado, e isso só tornava tudo mais claro. A verdade estava ali, escondida, esperando. E dessa vez, Lívia não ia recuar.
Lívia ficou alguns segundos parada diante do túmulo, olhando para aquele ponto exato onde a terra tinha sido mexida, como se tentasse confirmar se tudo aquilo tinha realmente acontecido, ou se era só coisa da cabeça dela. Mas não era. A terra estava diferente, quase imperceptível, mas diferente. Ela respirou fundo, olhou ao redor mais uma vez, garantindo que não havia ninguém por perto, e então levou a mão até o chão. Os dedos tocaram a terra fria. Hesitaram por um instante, mas não recuaram. Lentamente, Lívia começou a cavar, sem pressa, mas com cuidado, como quem sabe que qualquer erro pode apagar uma pista importante. A cada movimento, o coração batia mais forte, a respiração ficava mais curta, e aquela sensação estranha só aumentava, como se ela estivesse ultrapassando um limite invisível. Aquilo já não era só curiosidade, era necessidade. A terra começou a ceder com facilidade, ainda solta, recém-mexida, e isso só confirmava o que ela já sabia. Alguém tinha estado ali há pouco tempo, muito pouco. De repente, os dedos dela tocaram algo. Pararam. O corpo inteiro reagiu. Ela afastou um pouco mais de terra, com mais cuidado agora, revelando aos poucos um pequeno objeto escuro, retangular, compacto, protegido por um plástico fino, como se tivesse sido preparado para não estragar. Lívia puxou devagar, segurou nas mãos. Um pendrive. O coração acelerou. Aquilo não era comum, não naquele lugar, não daquele jeito. Ela limpou a terra com a palma da mão, observando o objeto com atenção, tentando entender o que aquilo fazia ali, enterrado no túmulo do próprio pai. Nada fazia sentido, mas ao mesmo tempo, tudo começava a fazer. O enterro estranho, o olhar de Marina, a pressa de Rogério, o homem voltando para conferir. Aquilo não era coincidência, era um segredo e estava nas mãos dela. Lívia ficou imóvel por alguns segundos, olhando para o pendrive, como se aquilo pudesse explicar tudo sozinho. Mas não explicava. Só aumentava as perguntas. Ela apertou o objeto com mais força, como se tivesse medo de perder aquilo. Como se, de alguma forma, alguém pudesse aparecer a qualquer momento e tirar aquilo dela. E talvez pudesse. O corpo dela reagiu de novo. Um arrepio. Aquela sensação voltou, a mesma de antes, de não estar sozinha. Ela olhou ao redor. Rápido. Nada. Mas o coração não desacelerou. Porque agora ela sabia. Se aquilo foi escondido, é porque não podia ser encontrado. E se alguém descobrisse que estava com ela, aquilo viraria um problema sério. Lívia se levantou devagar, fechando a mão em volta do pendrive, escondendo o objeto com cuidado, quase instintivamente, como se já soubesse que aquilo precisava ser protegido. Ela olhou mais uma vez para o túmulo, para o nome de Augusto, e pela primeira vez, desde o enterro, algo mudou dentro dela. A dor ainda estava ali, mas agora tinha outra coisa, direção, porque aquilo não era só um objeto, era uma resposta, ou pelo menos, o começo de uma. Lívia deu um passo para trás, depois outro, sem tirar o olhar do lugar, e então virou. Começou a caminhar mais rápido, sem correr, mas sem hesitar. O corpo inteiro em alerta, a mente tentando acompanhar tudo ao mesmo tempo. Aquilo precisava ser visto, precisava ser aberto, precisava ser entendido, mas não ali, não naquele lugar, não perto de quem claramente queria esconder aquilo. Enquanto se afastava, a sensação de estar sendo observada não desaparecia. Pelo contrário, parecia crescer, como se, de alguma forma, alguém já soubesse, como se aquele segredo não estivesse mais enterrado, como se agora estivesse em movimento. Lívia não foi para casa.
Andou sem direção até encontrar um banco vazio em uma praça silenciosa, onde finalmente parou, ainda segurando o pendrive com força, como se aquilo pudesse desaparecer a qualquer momento. Sentou devagar, respirou fundo e olhou ao redor. Ninguém parecia prestar atenção, mas mesmo assim demorou alguns segundos antes de agir, porque no fundo ela já sentia que depois daquilo nada mais seria como antes. Com cuidado, conectou o pendrive no celular e esperou a tela carregar, o coração batendo mais rápido a cada segundo, até que apareceu uma pasta sem nome, simples, mas carregada de um peso que ela ainda não entendia completamente. Dentro dela, vários vídeos. Lívia abriu o primeiro. Augusto apareceu na tela, sentado com o rosto cansado, muito diferente do homem forte que ela lembrava, o olhar pesado, como alguém que já sabia que estava sem saída. Se você está vendo isso, é porque eu não consegui sair disso. A voz dele era baixa, controlada, mas carregada de medo. Antes que Lívia pudesse reagir, a imagem mudou. Agora era outra gravação, feita de um ângulo estranho, escondido, como se ninguém soubesse que estava sendo filmado, e levou apenas alguns segundos para ela entender. Aquilo era uma câmera escondida. A sala era da própria casa. As vozes começaram. Ele não pode descobrir isso agora. Se ele mudar o testamento, a gente perde tudo. Lívia travou. Ela conhecia aquela voz. Marina. Outra voz respondeu. Calma demais para a situação. Já está resolvido. Os documentos já foram alterados. A imagem mostrou papéis sendo assinados, contratos, decisões, mas não por Augusto, e sim por alguém copiando a assinatura dele. Agora começava a fazer sentido. Eu encontrei contratos com meu nome que eu nunca assinei, decisões sendo tomadas sem que eu soubesse. A voz de Augusto voltou sobre as imagens. Não era só desconfiança, era fraude. Mas aquilo era só o começo. A gravação mudou novamente. Agora, Augusto aparecia deitado, visivelmente mais fraco, enquanto um médico falava ao lado dele. O áudio era baixo, mas claro o suficiente. A dose precisa continuar. Ele não pode melhorar agora. Lívia sentiu o corpo gelar. Aquilo não era tratamento, era controle. Era parte de um plano. Eu comecei a perceber quando meu corpo parou de reagir, quando os remédios mudaram sem explicação. Eles estavam me enfraquecendo aos poucos. A voz de Augusto continuava. Agora não havia mais dúvida. Eles estavam roubando, manipulando e eliminando ele. A imagem voltou para Augusto mais sério, mais direto. Eu fui traído dentro da minha própria casa. O silêncio pesou, mas ele continuou. Nem todos. A frase veio diferente, mais calma, mais pensada. Alguém tentou me ajudar. Lívia franziu levemente a testa, sentindo o coração acelerar. Eu não posso dizer quem. Ainda não é seguro, mas foi essa pessoa que garantiu que isso chegasse até você. Agora tudo começava a se conectar. O pendrive, o túmulo, o homem. Alguém ainda estava do lado certo. Augusto respirou fundo. Se você encontrou isso, é porque essa pessoa ainda está tentando proteger a verdade. E você? Lívia apertou o celular com mais força. Isso não foi acidente, não foi doença, foi planejado. A frase veio firme, sem espaço para dúvida. Se descobrirem que você tem essas provas, eles vão atrás de você, então você precisa ter cuidado agora. O silêncio voltou, mas agora carregado de perigo. E então, pela primeira vez, a expressão dele mudou. Mais leve, mais humana. Eu errei com você. Escondi você do mundo quando você era a única coisa certa que eu tinha. Os olhos de Lívia se encheram e dessa vez ela não conseguiu segurar. Me perdoa. A tela ficou em silêncio e o vídeo terminou. Lívia permaneceu imóvel, o celular ainda na mão, mas tudo dentro dela já era diferente. Agora ela entendia.
Não era apenas rejeição ou distância, era medo, porque aquela família não estava só escondendo um segredo, estava protegendo um crime. Respirou fundo, sentindo a dor se transformar em algo mais firme, mais frio, mais decidido, porque a partir daquele momento não era mais sobre descobrir a verdade, era sobre expor. A verdade não estava mais enterrada, estava viva. E dessa vez, Lívia não ia deixar que fosse escondida de novo. Lívia ainda estava sentada no banco quando sentiu que algo não estava certo. Não era um barulho específico, nem um movimento claro. Era apenas aquela sensação estranha, como se alguém estivesse observando de longe. Ela levantou devagar, guardou o celular no bolso e começou a caminhar sem olhar para trás, tentando parecer normal, mas o corpo já estava em alerta e o coração batia mais rápido do que o ritmo dos passos. Foi então que percebeu o carro parado do outro lado da rua, vidros escuros, motor ligado, imóvel demais para ser apenas coincidência. Lívia desviou o olhar e seguiu andando, mantendo o controle, mas atravessou a rua de forma natural, apenas para testar, e no mesmo instante o carro ligou os faróis e começou a se mover devagar, acompanhando a mesma direção. Agora não havia mais dúvida. O aviso de Augusto voltou com força, ecoando na mente como um alerta que já era tarde demais para ignorar. Lívia apertou o passo e entrou em uma rua mais movimentada, misturando-se entre as pessoas, tentando desaparecer no meio da multidão. Mas mesmo ali, a sensação não diminuía, porque o carro continuava, sempre à distância, sempre presente, como se tivesse tempo, como se soubesse que ela não tinha. Ao atravessar uma faixa, ela olhou de relance e viu a porta do carro se abrir. Um homem desceu rápido, sem hesitar, e naquele instante tudo dentro dela travou por um segundo. Lívia! A voz veio atrás dela, baixa, mas clara demais para ser ignorada, e foi o suficiente para mudar tudo, porque ele sabia quem ela era. Lívia não olhou para trás, mas acelerou, o coração disparado, a respiração curta, tentando pensar enquanto se movia. Mas não havia tempo para pensar. Os passos atrás dela também aceleraram, mais próximos, mais firmes. A gente só quer conversar. A voz veio novamente, agora mais perto, mas o tom não era de conversa, era de controle. Lívia virou a primeira esquina que encontrou, e dessa vez não hesitou, começou a correr, sentindo o corpo responder no limite enquanto os passos vinham atrás, rápidos, decididos, cada vez mais próximos. Ela virou outra esquina, quase escorregando, o fôlego falhando, a mente confusa, mas não parou, porque sabia que parar não era uma opção. Foi quando viu um portão entreaberto e entrou sem pensar, desaparecendo em um corredor estreito entre dois prédios, mal iluminado, apertado, silencioso demais. Encostou na parede, levando a mão à boca para segurar a respiração, tentando não fazer nenhum som, enquanto os passos passaram correndo do lado de fora, seguindo direto, sem perceber onde ela tinha entrado. O silêncio voltou, mas não trouxe alívio. Só tensão. Ela ficou ali por alguns segundos, imóvel, o coração ainda acelerado, esperando qualquer sinal de que ele voltaria. Nada. Então saiu devagar, olhando ao redor com cuidado, e percebeu que a rua estava vazia, o carro já não estava mais ali. Mas aquilo não significava segurança. Significava outra coisa. Eles estavam procurando. E agora sabiam exatamente quem ela era. Lívia levou a mão ao bolso, sentindo o celular, como se aquilo fosse ao mesmo tempo a única chance e o maior perigo. Respirou fundo, o olhar mais firme, mais frio, entendendo finalmente o tamanho da situação. Aquilo não era mais só descobrir a verdade, era fugir, sobreviver e encontrar uma forma de expor tudo antes que fosse tarde demais. Depois de fugir, ela entrou em um café pequeno, daqueles discretos, e sentou no fundo, tentando recuperar o fôlego, mas o corpo ainda estava tenso,
como se o perigo pudesse entrar pela porta a qualquer momento. Ela pegou o celular. As mãos ainda tremiam, mas antes mesmo de abrir os arquivos, o telefone vibrou. Número desconhecido. O coração disparou. Ela ficou alguns segundos olhando para a tela, sem saber se atendia ou não, porque agora qualquer decisão podia ser um erro. O telefone vibrou de novo, insistente. Lívia atendeu, em silêncio. Você pegou, não foi? A voz era baixa, direta. Ela travou. Era um homem, o mesmo tom, o mesmo peso. O que você quer? Ela respondeu, tentando manter a voz firme. Do outro lado, um pequeno silêncio. Eu sei que você estava lá, no cemitério. O corpo dela gelou. Agora não havia mais dúvida. Era ele, o homem. Se eu quisesse te entregar, você não estaria falando comigo agora. A frase veio calma, mas carregada. Lívia apertou o celular com mais força. Então fala logo. Você precisa sair daí. Agora. O tom mudou, mais urgente. Eles já sabem que você tem o pendrive. O coração disparou. Como você sabe disso? Outro silêncio. Curto. Porque eu estou dentro disso. A frase caiu pesada. E porque fui eu que coloquei aquilo lá? Lívia arregalou os olhos. Agora tudo se encaixava. Quem é você? Dessa vez ele não hesitou. Meu nome é Daniel. Eu sou seu primo. O mundo pareceu travar por um segundo. Lívia ficou em silêncio, tentando entender, processar. Eu sou filho do irmão do Augusto, aquele que desapareceu anos atrás. A mente dela correu. Memórias vagas, histórias que nunca foram explicadas direito. Agora fazia sentido. Mais um segredo. Eu tentei avisar ele, Daniel continuou, mas quando percebi o que estavam fazendo, já era tarde demais. A voz dele não tinha emoção. Tinha peso, culpa. Eu não consegui salvar o Augusto, mas ainda dá tempo de parar eles. Lívia olhou ao redor. O café parecia normal, mas já não era seguro. O que eu faço? Você vem até mim, sem hesitar. Não dá para confiar em ninguém agora. Só em quem já está dentro. Lívia ficou em silêncio por um segundo. Era arriscado, mas não tinha escolha. Onde? Daniel respondeu direto. Eu te mando o endereço. E então completou. E anda rápido. Porque agora eles não vão só observar. A ligação caiu. Lívia ficou parada, o celular ainda na mão. Mas agora tudo tinha mudado. Ela não estava mais sozinha, mas também nunca esteve tão perto do perigo. Lívia não pensou duas vezes depois da ligação. Saiu do café direto para o endereço que Daniel enviou, o passo firme, o coração acelerado, mas agora com algo diferente dentro dela. Não era mais medo, era decisão. O prédio era antigo, discreto, quase abandonado, do tipo que ninguém olha duas vezes, perfeito para quem precisa se esconder. Assim que entrou, viu Daniel, encostado perto da escada, o olhar atento, o rosto cansado, mas firme, como alguém que já estava esperando por aquele momento há muito tempo. Eles se encararam por um instante, sem confiança ainda, mas com o mesmo objetivo. Trouxe? Ele perguntou. Lívia apenas assentiu. Subiram rápido, em silêncio, até uma sala pequena com um notebook já aberto sobre a mesa. Aqui está tudo, Daniel disse. Provas, vídeos, documentos. Lívia se aproximou. Então manda, sem hesitar. Daniel começou a enviar os arquivos concentrado enquanto o som do teclado preenchia o silêncio pesado da sala. Cada envio era um risco, mas também um ponto sem volta. Até que o celular dele vibrou. Ele olhou e ficou sério. Eles perceberam. Lívia travou. Já! Estão tentando apagar tudo. Mas não vai dar tempo. Daniel fechou o notebook. A gente precisa sair. Mas antes que pudessem se mover, passos no corredor, firmes, rápidos, sem tentativa de esconder.
A porta se abriu com força e Marina entrou, elegante, impecável, mas com um olhar frio, duro, quase irritado. Ela parou na entrada. Observou Lívia de cima a baixo, devagar, com desprezo, e então soltou: "Olha só, a menina que apareceu do nada, achando que ia mudar alguma coisa." A voz era baixa, mas cortava. Lívia não respondeu, apenas sustentou o olhar. Marina deu alguns passos para dentro. "Você realmente achou que podia entrar nessa família desse jeito?" Ela riu sem humor. "Com essa aparência, com essa vida, com esse ar de coitada." A humilhação veio direta, pesada. Mas Lívia não se moveu. "Eu não vim para isso. Calma, segura." Marina inclinou a cabeça, analisando. "Claro que não. Você nem teria capacidade." Ela se aproximou mais. "Você sempre foi um erro, algo que precisava ficar escondido." A frase caiu dura. "Igual ao seu pai tentou fazer com você." O silêncio pesou, mas dessa vez Lívia respirou fundo e respondeu: "Ele tentou me proteger de gente como você." A mudança foi sutil, mas forte. Marina estreitou os olhos. "Proteger?" Ela riu de leve. "Ele nem teve coragem de te assumir. Mais um golpe, mais direto. Você nunca foi filha, você foi um problema." O ar ficou pesado, carregado, mas Lívia não desviou o olhar. "Problema foi o que vocês fizeram com ele." A resposta veio firme, sem tremor. "Vocês roubaram, manipularam e mataram ele." O silêncio caiu. Diferente agora, mais tenso. Marina perdeu o sorriso por um segundo, mas recuperou, mais fria. "E você acha que alguém vai acreditar em você?" Ela se aproximou mais, quase frente a frente. Uma menina que apareceu do nada, sem nome, sem história. Uma pausa, e então, mais baixo, sem valor. Lívia segurou, sentiu, mas não quebrou. "Eu não preciso que acreditem em mim." A voz saiu firme. "Eu só preciso mostrar a verdade." Marina travou, por um segundo. Que verdade? E então, o som das sirenes começou. Primeiro distante, depois mais alto, mais perto. Daniel olhou para Lívia. Já foi. Marina virou lentamente o rosto na direção da porta. O olhar mudou. "O que você fez?" Lívia sustentou o olhar, sem recuar. "Eu só parei de ficar em silêncio." As sirenes pararam do lado de fora. Portas sendo abertas, passos rápidos, vozes, e pela primeira vez, o poder não estava mais com eles. Nos dias que se seguiram, tudo veio à tona mais rápido do que qualquer um daquela família imaginava. As provas se espalharam, os nomes apareceram, e aquilo que antes era um segredo escondido virou um escândalo impossível de controlar. Marina e todos os envolvidos foram presos, um por um, enquanto a empresa da família desmoronava diante da verdade. E Lívia, que um dia foi expulsa e humilhada diante de todos, deixou de ser invisível para se tornar a peça central de uma revelação inesperada que trouxe à luz tudo o que tentaram enterrar. Com o tempo, as coisas começaram a se reorganizar, e mesmo carregando a dor de não poder ter o pai de volta, Lívia encontrou algo que nunca teve de verdade: pertencimento. Daniel permaneceu ao lado dela, não apenas como aliado, mas como família, e juntos reconstruíram o que foi destruído por anos de mentiras, enquanto a herança que antes era motivo de ambição passou a ser apenas consequência de uma justiça divina que finalmente aconteceu, trazendo não só a estabilidade, mas a chance de um verdadeiro recomeço e de um destino transformado. Mas essa história deixa uma reflexão importante. Quantas vezes o julgamento pelas aparências faz a gente ignorar uma verdade oculta que está bem diante dos nossos olhos? Você já passou por uma situação de humilhação que depois se transformou em algo maior?
Acredita que o orgulho pode cegar uma pessoa a ponto de destruir tudo ao redor? Me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Eu quero muito saber até onde essa história chegou. E se você gosta de histórias assim, cheias de reviravoltas, redenção e revelação inesperada, se inscreve agora no canal Segredos e Destinos e ativa as notificações, porque a próxima história pode mexer com você ainda mais. E talvez te mostrar que todo fim pode ser só o começo de algo muito maior.